Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal Minha Arte Meu Apego. Eu sou a professora Sueli e dando continuidade àquela ideia do coração country, né? Que eu disse nos vídeos anteriores que faria 3 aulas com aquele coração feito em isopor. E hoje eu trouxe a ideia do falso tijolo de construção. E olha que peça diferentona que ficou. Ela ficou uma peça bem rústica, o coração com aparência de desgastado, ideal para quem tem chácara, sítio ou uma decoração rústica em sua casa. Mas antes de começar o passo a passo dessa aula, eu peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, ajuda no crescimento. Graças a Deus e a vocês, o vídeo passado bombou, legal, fiquei muito feliz. Não é de hoje que eu venho pedindo que se inscrevam, que visualizem, porque eu acredito que seja um canal bom, um canal com ideias legais. Eu acredito que você está no canal certo. Então, dá um joinha também, acione o sininho aqui embaixo para você não perder nenhuma aula que eu posto toda semana. Fiquei algumas semanas parada. A maioria do pessoal sabe o motivo pela perda da minha mãe, mas graças a Deus tudo está voltando ao normal. Então, chega de blá 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 e bora pra bancada. Eu revesti esse coração de isopor feito por mim mesma com gesso acrílico. É a primeira vez que eu estou usando esse gesso acrílico. Não precisa ser necessariamente o gesso acrílico. Pode ser substituído por pasta de modelagem, massa corrida. Eu usei esse gesso acrílico porque eu queria ver qual que é o efeito que ele dá. Comecei passando em uma parte do coração e nas laterais, sempre alisando, porém deixando um aspecto rústico, ou seja, não deixando muito nivelado, porque o efeito que eu quis criar é tipo tijolo de restos de construção ou de demolição. E para fazer o outro lado do coração, eu deixei secar bem. Para quem não assistiu à aula anterior, eu fiz 3 peças desses corações e comentei que iria fazer 3 colares de mesa com o mesmo tipo de decoração, porém com técnicas diferentes. E nessa aula anterior eu fiz o coração com a técnica da cerâmica falsa, com craquelado. Ficou muito bonito. Quem não viu, vale a pena assistir essa aula também. É só acessar o link que eu deixei aí na descrição. E para fazer o efeito tijolo, eu usei as seguintes tintas: caramelo, areia, castanho e laranja escuro. Então coloquei numa bandejinha de isopor uma porção de cada tinta. Passei o pincel nas tintas e fui pintando o coração, fazendo tipo um efeito pátina, mesclando bem as cores conforme demonstrado aí no vídeo. A minha câmera tá com problema e acabou pausando a parte dos detalhes de como que eu pintei, mas não tem muito segredo não, é só ir passando, mesclando e dando mais ênfase para a cor alaranjada, que é a que lembra o tijolo.
Deixei secar bem, depois usei um stencil de arabescos de florzinhas e com esse pincelzinho de maquiagem que eu acho excelente para fazer esse tipo de sombreado, passei ele na tinta areia, tirei o excesso e fui esfumaçando em cima do stencil, cobrindo todo o coração. Passei também o pincel no pouquinho da tinta castanho, tirei bem o excesso e fui sombreando em algumas partes do coração. E olha que lindo que ficou! Fiz também nas laterais, deu um pouco de trabalho, mas deu tudo certo. Depois passei o pincel na tinta castanho, tirei todo o excesso e fui esfumaçando a borda desse coração, criando um sombreado mais acentuado. Como eu queria fazer um acabamento com um verniz semi-brilho e eu não tinha aqui no meu ateliê, eu misturei o verniz fosco com o brilhante que dá o mesmo efeito do semi-brilho. Passei primeiro de um lado, sequei com secador. Depois passei nas laterais e no outro lado e finalizei com secador. E para a parte do colar, eu usei 3 argolas de cortina, medindo cada uma 7 centímetros de diâmetro. Essas argolas são encontradas em casa que vende cortina ou em armarinhos. Usei também mais ou menos 2,5 metros de cordão de rami com a espessura de 4 milímetros. Cortei a ponta do cordão na diagonal. Esse tipo de corte, ele acaba disfarçando a emenda do cordão, ou seja, essa ponta vai ficar mais fina e isso impede que ela fique saliente e a emenda fica imperceptível. Então, passei a cola quente nessa ponta e colei na parte de dentro do elo. Apertei bem essa ponta para ficar bem coladinho no elo. E fui passando cola no elo e enrolando o cordão, conforme demonstrado aí no vídeo. E na finalização eu fiz a mesma coisa, fiz o corte na diagonal e colei na parte de dentro desse elo. Apertei bem essa ponta até verificar que a cola tinha secado e olha como fica imperceptível a emenda. Tirei com a mão alguns fiapinhos de cola que ficaram. Como ficou pouco, eu não precisei usar o secador, mas quando fica muita cola aparente, é só passar o secador que ele vai derreter a cola e ela vai desaparecer. Encapei as 3 argolas
e depois fui para a parte das contas. Bom, eu já tinha aqui no meu ateliê algumas contas no tom terracota com o tom puxado mais para o laranja escuro. Como eu queria deixar uma cor parecida com a cor do coração, então fui colocando as bolinhas em um palito de churrasco, peguei a tinta castanho e nessa tinta eu coloquei um pouquinho de verniz acrílico brilhante para elas ficarem com um certo brilho. Molhei o pincel nessa misturinha, tirei o excesso e fui passando o pincel de forma aleatória até quebrar um pouco esse laranja claro e ficar parecido com a cor do coração. Para esse colar eu usei 41 contas alaranjadas, medindo 2 centímetros de diâmetro. Usei também 2 contas que eu mesma fiz com massa de cerâmica, medindo 3 centímetros de diâmetro e também 10 contas na cor clara, medindo 2 centímetros e meio. Esse colar ele foi feito por partes e para a montagem dele, a primeira parte eu cortei mais ou menos uns 50 centímetros desse cordão de rami, medindo 4 centímetros de espessura. É o mesmo cordão que eu forrei as argolas. Então, passei uma fita crepe nas 2 pontas desse cordão, fazendo tipo um agulhão para facilitar a passagem desse cordão nos furos das contas. Passei uma das pontas do cordão no furo do coração, fazendo 2 partes. Então, juntei as 2 partes e dei um nó. Logo em seguida, coloquei as 2 pontas desse cordão no furo da conta maior de 3 centímetros. Depois eu coloquei a conta de madeira clara. Depois passei apenas uma conta do cordão na conta alaranjada, passei por dentro da argola, retornei com o cordão, passando novamente no furo dessa conta laranja, porém em sentido contrário, né? De encontro com aquela outra ponta que eu deixei. Ajustei bem as contas, fiz um nó bem forte e ao invés de cortar essas pontas, fiz um pingente. Então eu coloquei em uma das pontas uma conta alaranjada e dei um nó. E na outra ponta eu dei um nó mais acima, coloquei uma conta também alaranjada, dei outro nó, coloquei outra conta e fiz outro nó. E depois com a tesoura tirei o excesso das 2 pontas. Depois peguei mais ou menos 1 metro desse cordão, passei uma das pontas entre a argola na parte superior, juntei as 2 partes, amarrei as 2 partes na argola, passei a fita crepe nas 2 pontas do cordão. E coloquei em cada parte do cordão 3 contas alaranjadas, uma conta clara, mais 3 contas alaranjadas, mais uma conta clara e mais 3 contas alaranjadas, totalizando em cada cordão 9 contas alaranjadas e 2 contas de madeira clara, conforme demonstrado aí no vídeo. Depois, passei uma das partes do cordão por dentro da argola, retornei por dentro da última conta alaranjada, repeti o mesmo processo na outra parte do cordão, ajustei bem as bolinhas, cortei as pontas tirando a fita crepe, abri o cordão e dei um nó em cada parte, conforme demonstrado aí no vídeo.
E com o objeto pontiagudo, eu camuflei esse nó dentro do furo da conta. Passei o isqueiro nos fiapinhos que ficaram para fora. Depois eu coloquei um pouquinho de cola de silicone para ficar mais seguro esse nó. Depois, peguei outro pedaço de cordão do mesmo tamanho que eu peguei na primeira parte e repeti a mesma sequência que eu fiz anteriormente. E já finalizando o colar, peguei outro pedaço de cordão medindo mais ou menos uns 30 centímetros. Passei uma das pontas por dentro da argola, uni as duas pontas e passei elas no furo de uma conta alaranjada, outra conta de madeira clara e a outra conta maior, aquela que eu fiz. Eu vou deixar aí na descrição um link onde eu faço essas bolinhas com a massa de cerâmica. E por último, eu fiz o tassel. Eu peguei a tampa de uma caixa medindo 17 centímetros e dei 10 voltas do cordão de rami. Passei um cordão de rami de 2 milímetros de espessura e amarrei em uma das partes dessa caixa, conforme demonstrado aí no vídeo. Tirei da caixa, cortei a parte da franja e amarrei aquelas duas pontas que sobraram do colar no meio dessa franja, conforme o passo a passo. Passei a cola silicone nesse nó e fechei o tassel de forma que esses nós ficaram para a parte de dentro do tassel. Depois, abri todos os cordões do tassel, abrindo com a mão mesmo, um por um. Depois que desfiei todos os cordões, arrumei a cabecinha do tassel e peguei mais ou menos 40 centímetros de outro cordão de rami e fiz o pescocinho do tassel. Eu fiz um pescocinho de mais ou menos 3 centímetros e meio para ficar um pouco diferente. E fiz o nó invisível igual eu ensino em todos os vídeos em que faço um tassel. Cortei o excesso e com o objeto pontiagudo camuflei as pontinhas. Eu não passei um pente na franja, porque a intenção é deixar a franja bem crespinha. Eu acho que combina mais com a peça. E para parar as pontas da franja bem certinha, eu enrolei nessa franja um pedaço de papel A4 e aparei com a tesoura.
E pronto, missão cumprida. Aguardem na próxima aula que tem mais um coraçãozinho aí com mais uma técnica, uma ideia super criativa. Eu espero que você tenha gostado. Faça um comentário sobre o que você achou. Fique com Deus e bye! Beijos!